Quer dizer, as ambiguidades o tempo todo nos habitando e deixando-nos ansiosos e sem sentido, né, às vezes. Ou seja, estamos tateando em busca do futuro aqui, né? E tu vê que em 1918 no Brasil morreu entre 30 e 40 mil pessoas. E teve gente que nem sabia que tinha acontecido isso. Em cidades onde a comunicação era quase zero. Era correio, né? Sim, mas se tu vai aqui no interior, é capaz de encontrar alguns rincões aí que a pessoa nem sabe nada. Nem sabe que tem, né? Não. Na Amazônia, por exemplo, será que aquelas ONGs e tribos, as ONGs devem saber, mas tem tribos e lugares lá que a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Não sabe. A pergunta que a Adriana faz aqui: se este senhor ficar doente, quem será que vai cuidar dele? Quem ele vai escolher para estar do lado dele? O jovem ou a família? Aí é que entra a capacidade amorosa que nós não sabemos qual é em relação dele com o jovem. Hipoteticamente, se o jovem está tão ligado nele como ele no jovem, quem vai cuidá-lo é o jovem, provavelmente. A hipótese é assim: por causa de um cuidado que eu vou ter daqui a 10, 15 anos, eu fico vivendo mal aqui agora? Tá aí a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Você sabe que uma vez, há muito tempo, uma senhora foi me procurar numa emissora que eu trabalhava, e uma mulher de bem, assim, bonita, bem vestida, de carro com um motorista particular. Chamou muita atenção de todo mundo que estava lá. E ela queria falar comigo. Aí nós levei ela num estúdio para a gente ter um pouco mais de liberdade para falar, né? E ela me contou algumas coisas, e entre essas coisas ela me contou que o marido dela batia nela. Aí me mostrou um olho roxo e tal. E eu disse, mas eu fiquei chocada, porque eu não sou advogada, não sou psiquiatra, não sabe? Eu digo, mas por que a senhora está me falando isso? Ela disse, por isso. Bom, eu digo, eu só lhe sugiro o seguinte: a senhora primeiro vai num terapeuta, né? Procurar um psiquiatra, alguém para botar para fora essa sua... Uma mulher bonita, uma mulher jovem, aparentemente, tinha 40 e poucos anos. Mas aí ela me fez tipo assim, eu não posso fazer isso. Eu digo, bom, então a senhora vai apanhar pelos próximos 40 anos, tá bom para a senhora? E ela parou assim e disse, mas que pergunta? Eu digo, bom, mas a senhora me desculpa, não tenho o que lhe dizer. Eu disse, se a senhora está apanhando com 40 e poucos anos, a senhora vai apanhar até os 80. Pois é, né? Tu vê que aí aparece bem isso, né? Que nós vivemos aqui no presente. Exatamente, aí tá. Depois o resto da história não preciso contar. Houve uma situação X e tal. Mas o que eu quero dizer é que a grande pergunta que todos os dias a gente deve fazer é, primeiro, eu vou ter que falar isso com alguém. Não tem ninguém melhor do que um psiquiatra, do que um psicólogo, que foi treinado, ele se especializou em conseguir entender esses nossos 500, que eu costumo dizer que são corredorzinhos que a gente tem escondidos, né? Tu pensa que tu tá indo por um, mas tu tá no outro lá, tá bem doida. Então, é preciso que a pessoa se dê conta que tem uma hora que tem que fazer a grande pergunta, ok, isso aqui, mas se eu ficar doente daqui a 10 anos? Bom, não sei nem se eu vou estar vivo daqui a 10 anos. Exato. Porque a maioria de nós vive no presente carregado de passado e carregado de futuro. Mas esquece que o presente, aqui e agora, é onde nós estamos vivendo. E o ideal qual é? Que eu viva bem, que eu tenha um sentido de vida, que eu me sinta gratificado com o que eu faço, que eu goste da minha profissão, que eu goste das pessoas que estão no meu entorno, e que a minha vida tenha uma certa criatividade em que eu me sinta bem com ela aqui e agora. Agora, se eu trago traumas do passado e fantasmas do futuro para o presente, eu estou vivendo no presente coisas que não tem nada a ver com o presente. Então é bem o que tu disse. Se eu estou aqui agora querendo viver com esta pessoa mais jovem porque eu a amo, se eu tiver problemas de saúde no futuro, quando chegar o futuro, eu vou ver como estou com ele aqui agora. Se não,
e ela, ao mesmo tempo, essa mulher, né? Eu estou apanhando, mas aí entra uma outra coisa mais sofisticada, que é a chamada relação sadomasoquista. Prazer em relações pesadas, onde há um prazer oculto. Eu não saio, eu tenho... Não, Beatriz, jamais eu gosto de apanhar. Mas por que ficas? Está apanhando há quanto tempo? Então não conta para ninguém, né? E aí entra outra coisa. Se eu for procurar um terapeuta, ou um médico, ou um psiquiatra, eu, no fundo, estou traindo meu marido. Eu tenho pacientes que me procuram que o marido não sabe. E não tem condições de falar que... Claro que com o tempo, com a terapia, ela se dá conta de que essa procura tem que ser falada, porque indica e implica numa honestidade. Eu tenho que ser o mais honesto possível como terapeuta e comigo mesmo. Mas a dificuldade é muito grande por uma espécie de coação. É uma vivência negativa junto com o outro. Então eu não procuro ninguém porque é uma traição. Olha como a gente fica amarrado em situações difíceis. Mas é uma vontade que a pessoa tem, né? Porque se não é tu, é o outro. E se chama síndrome de Estocolmo, né? Quer dizer, eu me apaixono pelo meu sequestrador. Sim, e aí vira uma rotina, porque veja bem, eu acho, aqui vai a opiniãozinha da pessoa, tá? Eu acho que uma relação entre marido e mulher, ela deve ter uma permanência muito bonita, de anos, de décadas, sabe? Acho uma coisa linda de se ver. Agora, tem que ter verdade naquilo que tu faz. Porque enquanto tu tá com os filhos pequenos, tu ainda tem digamos assim, tu tem uma motivação. Eu faço isso, porque o que eu vou fazer e tal, tu entende? Mas chega um determinado momento que tu não tem mais motivação para aguentar aquilo. Então, ou tu tem uma conversa franca, bem franca com a pessoa que está junto contigo, e as duas ficam adultas, uma do lado da outra, ou então aceita essa posição de torturado, torturadora, e não te queixa para ninguém. Essa o analista de Bagé aqui, o analista de Bagé. Mas é bem... Porque senão fica uma coisa, coitado do homem, muitas vezes, ele está fazendo as coisas ali, porque a mulher nem é capaz de dizer para ele, não gosto. Tu me magoa fazendo isso. Ela não fala. Mas depois ela vai falar para as amigas, ela vai falar para os filhos, vai falar para o espelho. Fala para o cara mesmo, olha, não gostei que tu fez a comida às 10 horas, eu não vou comer às 10 horas. Faz a comida para ti, come, que depois eu faço a minha. Pronto. Mas às vezes é tão difícil que a única solução que nós temos é dizer assim, não dá para mudar, não podes mudar, mas pelo menos liga para a Beatriz, que ela fala com o Baia e a gente dá uma solução hipotética maravilhosa. Sim, e funciona isso, eu acho até. Funciona, te lembra aquele que dizia isso. Que tinha 4 mulheres e todas elas muito problemáticas? Aí nós sugerimos que ele fosse tratar. Exatamente. Aí mas depois, um mês depois ele disse, olha, a melhor dica que vocês puderam me dar. Caiu a ficha, claro, porque às vezes a pessoa tá naquela... Porque a gente se acostuma, até a reclamar a gente acostuma. Claro. Se acostuma com dor na perna, tanto que um dia tu acorda, cadê minha dor na perna, entende? Porque é minha dor na perna. Ou então, a minha dor de cabeça, tu acorda, tu te apropria até das coisas ruins. Mas tu viu que ali essa pessoa que falou contigo e contou isso, ela, ao contar, ela faz uma confissão que é aliviante. Tu equivale naquele momento a um confessor. Olha... Eu apanho, esse soco eu levo no olho e tudo mais, dá um alívio. Eu estou preparado agora para mais um soco. Porque, claro, é uma catarse, né? Naquele momento eu me alivio porque tem alguém que eu posso falar, né? Sim, e eu acho que até tipo assim, algumas reuniões religiosas funciona assim, então. Funciona, aí tu faz aquela vivência catártica da confissão. Só de contar, eu já tiro um pouco da tensão e da angústia que me habita. Mas não sei resolver e nem quero.
Então, eu estava lendo aqui, doutor Maia, Meirelles defende imprimir dinheiro contra a crise do coronavírus. O Meirelles. Dizendo exatamente, agora o negócio é imprimir dinheiro e não te preocupar em o que tu está fazendo, porque depois a gente vê. Onde é que vai sair aqueles 3 trilhões americanos? Das máquinas de impressão. Exato, porque eles não têm a menor noção, não têm dinheiro para aquilo. Não. Aí o Meirelles está dizendo aquilo que o Lula já disse, aquilo que o senhor sabe, que a gente sabe, que só quem não quer saber é o Guedes. Né? Isso que eu estou falando do Henrique Meirelles, grande defensor do controle dos gastos públicos. Ele disse o seguinte, tem que fazer dinheiro e entregar na mão do povo. Claro, porque daí tu vai mexer na economia. Não deixa ela parar. Não, essa é a forma mais evidente de fazer alguma coisa. Por isso cada governo está liberando quantias incríveis de dinheiro para não deixar a economia parar. Principalmente o quê? Não deixar as pessoas começarem a passar mal e até começar a ter problemas, não mais pelo vírus, mas por fome, né? Sim. Eu vi uma declaração do pai, que o repórter foi na casa dele e o gurizinho de 3 anos dizia assim, chorando, pai, eu quero iogurte, pai, eu quero moranguinho. É que o guri estava num colégio que tinha 5 refeições por dia. E o pai dizendo para o repórter, mas eu não tenho condições de dar moranguinho e iogurte. Como é que eu vou explicar para o gurizinho de 3 anos? Porque ele não deveria ter saído da escola e deveria ter dado menos uísque, 22 anos para o Guedes e mais moranguinho para o guri. Exatamente, quer dizer, uma escola que dá 5 merendas por dia, tu para ela? Não podia ter parado. Fome. Então tem que tirar um pouco do caviar, um pouco do uísque, um pouco dos iates, dos mega ricos e dar um pouco mais para o pobre. Tu viu aquela... Te lembra daquela foi uma busca de alimentação para o Supremo Tribunal, né? Uhum. Uma licitação em que a gente via ali, tinha lagosta, tinha camarões gigantes, tinha escargot. Aí então pergunta, mas vem cá, 2 milhões para comprar essas coisas, porque não é que a gente recebe pessoas do exterior e tem que tratar bem. Dá polenta, ué. É uma polenta com molho, uma coisa deliciosa. Não, eu prefiro lagosta a termidor. Ah, tá. Tá bom. Agora uma lagosta faz uma diferença, né? Vamos combinar. Verdade, né? Eu aqui pensando em polenta. Bom, tu já facilitaria um pouco uma polenta a termidor. A termidor. Pelo menos bota um nome bem chique, né? Bota um nome chique. Tudo é uma questão de ter classe, não interessa. Claro, a classe a gente coloca onde a gente pode. Né? Mas assim, claro que a gente ri, brinca, porque não dá também para ficar se jogando no chão e chorando, não vai resolver. Claro. A questão toda é que a solução só é uma, é entregar dinheiro para pobre. Pobre vai correndo, eu estou falando porque eu sou pobre. O que eu faço quando eu recebo um dinheiro? Eu saio correndo a pagar minhas contas, saio correndo a comprar, para encher as latinhas. Eu vou fazer toda aquela, eu vou na farmácia, principalmente, antes de qualquer coisa eu vou na farmácia. Então, exato. Assim, e aí as pessoas, nós não podemos parar a economia, deixa o pobre na rua. Não, bota dinheiro na mão do pobre. Agora não adianta, né? A gente fala para as paredes, não... Eu acho que agora parece que até quinta-feira alguma coisa que vai começar a acontecer, né? Mas tu viu que, como tu falou, tem 6 milhões de vigaristas já querendo pegar os 6 centinhos, né? Os 6 centinhos. Vários sites malandros. 6 milhões e 700 mil. Que os bancos conseguem, isso que eles conseguem desativar. Mas tem uns que por boa fé ouvem, né? Olha só, os Estados Unidos, ontem o Trump decretou que eles